Balaão hoje. Eu tô vendo algumas coisas aí sobre Balaão, que eu sei muito bem onde quer chegar, né? Aí eu resolvi falar sobre Balaão. Balaão foi um falso profeta ou um verdadeiro profeta, né? Muita gente fala por aí que Balaão foi um falso profeta, né? Até na internet você procura, vai dar Balaão como um falso profeta. E Balaão foi um falso profeta ou um verdadeiro profeta? Vou deixar aqui a minha opinião, né? E para muitos, né? Que fala aí que Balaão é isso, que Balaão é aquilo. Não vou nem falar, mas vamos lá. É, Balaão, gente, para quem não conhece, que não tem intimidade com a Bíblia, Balaão foi um profeta que foi contratado pelo rei, o rei ba, Malbelec, um nome assim, mais ou menos assim. Que esse rei, ele se levantou contra o povo de Israel. E ele contratou Balaão, sabia que Balaão era um profeta, para profetizar contra Israel, contra o povo de Deus. Só que Balaão tinha intimidade com Deus e conversava com Deus também, né? E aí Balaão não queria profetizar. Ele foi pro lugar lá com o rei e tudo, pro monte. Só que na hora Deus não mandou, ele disse que era para ele abençoar o povo de Israel, não amaldiçoar. E Balaão não fez isso, né? A princípio, né? Só que aí Balaão pegou e ensinou estratégia para o rei para derrubar o povo de Israel, né? Estratégica. Ele não orou para amaldiçoar, né, o povo, mas ele ensinou técnicas, né? Qual a técnica foi que ele ensinou? Ele pegou, mandou pegar imagem com mulheres de lá do, do, do rei. Inclusive foi até uma parente do rei para lá, né? Para dentro do povo de Israel, para seduzir os homens, né? E levar a imagem lá para dentro, coisas, costume pagã, para enfraquecer o povo de Deus. Isso foi instruído por Balaão. Tanto é que lá em Apocalipse 2,14, se não me engano, Apocalipse, com cartas às igrejas que o próprio Senhor Jesus Cristo escreveu, que o próprio palavra do próprio Senhor Jesus Cristo cita ele. A igreja de Pérgamo, se eu não me engano, ele fala: não seja como a Balaão, não use a doutrina de Balaão. Qual foi a doutrina de Balaão? Balaão usava as mulheres e imagem para enfraquecer o povo de Deus, né? Que tem muita gente dentro da própria igreja que faz isso, né? Que usa mulheres, usa o costume de Balaão, né? Para enfraquecer a igreja. E se diga também de passagem, eu vou falar um negócio aqui. Balaão, ele era uma pessoa que era bruxo, se converteu, depois voltou para a bruxaria de novo, depois voltou para o Senhor Jesus Cristo, voltou para Deus. Então, ele era uma pessoa que era um pelauto cá. Só que Deus usava ele demais por causa da intimidade espiritual que ele tinha, as técnicas que ele tinha, entendeu? Não é que Balaão ele era um falso profeta, não. Eu discordo disso aí. Muita gente fala isso, né? Que ele era falso profeta. Ele não era falso profeta. Ele era um verdadeiro profeta. Só que ele cocheava entre dois pensamentos. Uma hora ele estava lá, outra hora ele estava cá, entendeu? Mas ele não errou uma profecia, Balaão. E ele viu até o Senhor Jesus Cristo. Ele falou até sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, tem muitas coisas que Balaão falou, que o Balaão profetizou, que aconteceu. Ele não errou, não. Então, Balaão, essa ideia de dizer que Balaão era falso profeta, Balaão não era falso profeta. Ele desviou dos caminhos. Ele desviou dos caminhos. Ele desviou dos caminhos. Ele andava, ele uma hora se convertia, outra hora voltava, mas quando ele voltava, Deus usava ele. Deus sempre usava ele, né? Ele não era falso profeta, ele foi um verdadeiro profeta, só que ele se desviou dos caminhos. Ele se desviou do caminho de Deus, né? Tanto é que ele não profetizou contra o povo de Deus. Ele
usou as suas artimanhas, a sua sabedoria para manipular o povo para obter resultado financeiro, né? Ele fez isso, né? E tanto é que Deus usou Moisés e mandou matar ele e mandou matar todos lá. Deu cabo da vida de todos eles. Então, eu não acredito que ele foi falso profeta, não. Não acredito, não. Ele era um verdadeiro profeta, só que ele se desviava, né? Se desviava, às vezes queria fazer... gente, não é complicado, não. Repare bem. O espírito, gente, ele está submisso ao profeta, e o profeta é o espírito. Se o profeta querer fazer coisa errada, ele vai fazer. Ele vai fazer. Mesmo ele com a unção que Deus deu, mesmo que ele... né? Não é que o que ele era falso. Ele fazia as vontades dele e fazia a vontade... mas por que Deus não tirou a unção dele? O que Deus dá, ele não tira, não. Né? E Balaão não foi um falso profeta. Ele se desviava dos caminhos. Ele cocheava entre dois pensamentos. Um falso profeta, gente, ele não tem poder quase nenhum. O que ele fala não acontece. O que ele diz não vai. Então Balaão, tudo que ele falava acontecia, né? Então, na minha opinião, Balaão não foi um falso profeta. Ele se desviou dos caminhos de Deus. E se desviava. Uma hora estava lá, outra hora estava cá, né? Mas Balaão não foi um falso profeta. Tem gente aí que, né? Eu sei muito bem onde esses povos querem chegar com essa conversa. E o que eu profetizo, eu sempre vou profetizar, né? Profetizei sobre a vida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e continuo profetizando e vou profetizar, certo? Orei, jejuei, eu nunca falei isso pra ninguém, eu vou falar aqui. Nos últimos dias das eleições de Lula, eu jejuei 30 dias, fiquei igual um palito. Jejuei e jejum e oro para o Lula e profetizo. E vou profetizar agora. Vou profetizar agora sobre o governo dele. Vou profetizar. Olha só, vou dar uma profecia aqui. O governo de Lula vai ser um governo que vai dar tão certo que todo o planeta vai rever seu conceito em governo, a partir do governo Lula. Eu só profetizo coisas que tá na mão de Deus, para Deus fazer. Não profetizo coisas pequenas, não. É para mostrar o poder de Deus. E outra, o real vai ser maior do que o dólar. Pegou? Duas profecias em uma só. Uma já faz parte da outra, né? É isso. Tem algumas peças para se encaixar aí no governo Lula. Se essas peças se encaixar, aí pronto. Ninguém segura. E vou mandar um recado também aqui. Ai daqueles que se atrever querer atrapalhar o Brasil. Ai daquela nação. Ai daquela nação. E não importa se seja os filhos das promessas, até os filhos das promessas que se atrever a atrapalhar essa nação, vai receber o peso do Deus, do nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ai da nação que se atrever a atrapalhar. Tá dado o recado. Se diz que eu sou falso profeta, vamos ver se as minhas palavras caem no chão. Tá? Ai daquela nação que se atrever a prejudicar, como tentaram várias vezes prejudicar. Ai daquela. E eu estou falando de algo espiritual, tá? O material não vai, né? Nós não temos muito poder para isso, né? Mas vamos ter ainda, viu? Vamos ter. Mas o peso espiritual pesa. Aquele que se atrever a querer prejudicar a nação brasileira vai sentir o peso espiritual. O peso do Deus que nós acreditamos. Embora muitos acreditem, mas nem sabem, né? Nem tem noção do Deus que nós acreditamos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.